Bom, gente, primeiramente, bom dia a todos. O meu nome é Camila. Eu vou falar sobre o extrato do bagaço da Malpighium marginata, mais conhecida como acerola, como inibidor de corrosão, em meio contendo alto teor de sais e CO2. O meu orientador é o professor Dr. Marcelo Monteiro Valente Parente. Bom, essa apresentação ela vai ser dividida de acordo com o método 2, onde teremos primeiro a contextualização, onde iremos falar da indústria do petróleo, os desafios tecnológicos e sobre a corrosão. Temos como justificativo o impacto financeiro causado pela corrosão e a preocupação com o meio ambiente. Temos os objetivos, que é a eficiência e resistência à corrosão. Temos, por fim, a revisão bibliográfica, materiais e métodos, os resultados esperados e o cronograma. Bom, iniciando na introdução, falando da contextualização do problema, o que acontece? Atualmente, as explorações das reservas de petróleo na camada do pré-sal ganham cada dia mais atenção no setor econômico brasileiro, pois elevaram a economia brasileira a um novo patamar de reservas e produção de petróleo. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Petróleo, a participação do segmento de petróleo e gás natural no PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, aumentou de 3% em 2000 para 12% em 2010 e chegou a 3% em 2014, conferindo uma posição de destaque à Petrobras, no ranking mundial das grandes empresas de energia, de produção de energias. Bom, embora a indústria do petróleo brasileiro, com seu grande potencial econômico, suas elevadas taxas de produção, ela trouxe consigo diversos desafios tecnológicos e econômicos relacionados à sua exploração. Dentre esses grandes desafios são os problemas ocasionados pela corrosão, onde temos, por exemplo, a indústria do petróleo, em todas as suas etapas, como extração, refino, transporte, estocagem, elas sofrem algum tipo de corrosão, que são potencializadas devido às condições operacionais, como pH, temperatura, salinidade, esforços mecânicos e principalmente pela presença de íons cloreto e do gás CO2, que são responsáveis por inúmeros danos. E dentre esses danos, temos as falhas, os incidentes, que são a segurança, o aumento de gastos com extração, despesas com capital e perda de produção, que estão diretamente relacionadas à corrosão. Mas afinal, o que é corrosão? De acordo com o Gentil 2011, a corrosão ela pode ser definida como a deteriorização de um material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do meio em que interage aliado ou não a esforços mecânicos. Na indústria do petróleo, os materiais metálicos utilizados são classificados pela sua aplicação de acordo com a norma API, uma norma americana, onde temos os aços utilizados em tubulações de transporte de óleo e gás, que são os aços de alta resistência baixa liga, que possuem composição química similar ao aço carbono comum, com a adição de elementos de ligas em pequenas quantidades. Temos também os aços utilizados para revestimento de poços, de extração de petróleo, que trata de aços carbonos, aços microligados, aços baixa liga e alta liga. Porém, de acordo com a Arefinia 2019, o aço carbono comum, de um modo geral, é um dos mais utilizados na indústria petroquímica, pois ele apresenta baixo custo de produção, satisfaz as propriedades mecânicas e estruturais exigidas e são mais acessíveis. Porém, esse material possui uma baixa resistência frente ao processo corrosivo. Os aços carbonos comuns mais conhecidos são o 1010, o 1020 e o 1045. Diante do que foi apresentado, como alternativas contra o processo corrosivo, as indústrias do petróleo, ela optou bastante pela utilização de inibidores de corrosão, pois é um método mais rápido, eficaz e barato, pois trocar toda a tubulação por aços nobres, aços alta liga, é um processo bastante caro, e às vezes isso não satisfaz muito as propriedades exigidas por eles. Então, por isso, a utilização de inibidores de corrosão é uma solução rápida, eficaz e barata. De acordo com a Almeida 2012, os inibidores de corrosão são substâncias que, quando adicionadas geralmente em pequenas quantidades em uma solução potencialmente agressiva, aumenta a resistência à corrosão do metal. Os inibidores eles podem ser classificados em duas classes, que são os inorgânicos, onde temos os inibidores anódicos, e temos os inibidores orgânicos,
Os inorgânicos são extremamente eficazes praticamente a qualquer meio, porém ele possui problemas com alta toxicidade e como alternativa surgiram os inibidores orgânicos, que são os inibidores por adsorção. Os inibidores orgânicos, né, mais utilizados são os cromatos, os nitratos, silicatos, carbonatos, fosfatos, entre outros. Porém, né, os cromatos que eram mais utilizados, sendo solúveis sobre várias condições, tendo um alto poder de eficiência, foi proibido o seu uso, né, devido aos problemas ambientais, por serem altamente tóxicos e cancerígenos. Os cromatos, eles liberam uma substância chamada cromo 6, que é bastante prejudicial aos seres humanos. Bom, e como alternativa surgiram os inibidores orgânicos naturais, também conhecidos como inibidores verdes, pois eles são atóxicos, não contêm metais elevados, né, na sua composição. Ou seja, eles possuem uma tendência atual que é a preocupação com o meio ambiente. Alguns são mais baratos, né, até mesmo são retirados da natureza e de plantas. Eu trouxe aqui um gráfico de publicação de inibidores de corrosão verde, né, onde tem a relação entre palavras-chave, e podemos ver que no ano de 95, né, há 26 anos atrás, não tínhamos publicação sobre inibidores orgânicos verdes. Eram usados apenas os cromatos. Mas com a entrada do ano 2000, né, houve uma grande procura de inibidores orgânicos verdes, principalmente relacionado com a preocupação ambiental. Então, como justificativa, né, para esse projeto, eu trouxe aqui um gráfico estimado pela ANAS, né, que é o Instituto de Engenharia de Corrosão dos Estados Unidos, e fala que nós perdemos 2,5 trilhões de dólares em perdas relacionadas à corrosão, ou seja, 3,4% do produto interno bruto global. Já no gráfico à direita, né, os métodos de proteção à corrosão, se colocarmos todos eles juntos, nós conseguiríamos economizar coisa de 35%, ou seja, 875 bilhões de dólares. Então, aí é que está a cifra do quanto vale estudar os meios de proteção. Echevarria, 2015, ele fala, né, que o uso de inibidores de corrosão tem sido um dos principais métodos utilizados pela indústria. E o uso de inibidores naturais a partir de extratos de plantas e de materiais biodegradáveis tem apresentado como alternativa aos inibidores sintéticos, no sentido de tentar minimizar a utilização de produtos tóxicos. Foi feito também, né, uma busca de palavras-chave, né, da última década, e aqui podemos ver que inibidores de corrosão verdes, eles têm uma grande pesquisa nos últimos 10 anos, chegando a quase 800 materiais pesquisados. Mas com a pesquisa mais a fundo, né, inibidores de corrosão verdes orgânicos, já podemos ver que o número de publicações já são bem menores. E para justificar mais ainda o trabalho, pesquisando inibidores verdes à base de acerola, não encontramos nada, mostrando que realmente é um trabalho inovador, podendo trazer grandes benefícios para a indústria. Para justificar, né, o trabalho também, eu trouxe algumas lacunas, né, que podemos ver que com a utilização de aços, podemos ter a utilização de aços com facilidade ao processo de corrosão. Apresentar uma visão geral, né, sobre os extratos vegetais, sendo também, né, que foram feitos testes em ambientes diferentes ao processo de extração do petróleo, né? Mais à frente, nós podemos ver que muitos usavam ácido sulfúrico. Então, se o petróleo é retirado em ambientes salinos, por que utilizar ácido sulfúrico para fazer os testes, né? Se o processo de oxidação é diferente para cada material. Então, com isso, né, o objetivo geral desse projeto é avaliar compostos químicos presentes em extratos da acerola como inibidor de corrosão, em meio contendo alto teor de sais e CO2. Os objetivos específicos vai ser a extração e caracterização dos componentes químicos presentes na acerola, a aplicação desses extratos em corpos de provas de aço carbono, verificar por meio de técnicas de perda de massa e técnicas eletroquímicas a ação anticorrosiva da acerola, e após esses ensaios caracterizar as amostras através de microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura a fim de observar os efeitos desses ensaios sobre a superfície das amostras. A composição dos extratos vegetais que apresentam a característica inibidora de corrosão, temos os taninos, flavonoides, ácidos fenólicos, alcaloides
hidratos de carbono, aminoácidos e proteínas. Os flavonoides, né, gente, eles têm um poder de antioxidação muito grande pela sua captura de radicais livres, de hidroxilas. E os flavonoides têm a sua maior concentração em frutas cítricas, como laranja, limão e a acerola, né? Então, por isso, justifica a utilização da acerola nessa pesquisa. Como eu falei, né, os compostos fenólicos são geralmente considerados como os principais responsáveis pela inibição da corrosão dos extratos de produtos naturais. E o resíduo da bagaça, proveniente do processamento para a obtenção de suco, é rico em compostos fenólicos, portanto, é uma ótima fonte para a extração desse constituinte. Em revisão bibliográfica, eu trouxe aqui o trabalho de Aline dos Santos, do ano de 2020, em que ela utilizou um extrato aquoso das sementes da planta de nônio, né, como inibidor de corrosão. Porém, ela utilizou como meio o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico, e nós iremos trabalhar com ambientes salinos e com a presença de dióxido de carbono. Temos também o trabalho de Gopal Gil, do ano de 2015, em que ele também utilizou, né, como meio corrosivo também o ácido clorídrico, e ele utilizou como inibidores de corrosão o extrato aquoso da casca da banana. Temos o trabalho de Vanessa Torres, em que ela utilizou como extrato, né, as sementes de mamão. Nós sabemos que o mamão tem uma composição bem diferente das frutas cítricas. Então, ele utilizou, né, a semente de mamão como inibidor de corrosão sobre o aço carbono 1020. E temos o trabalho de Chandra e Verma, do ano de 2018, em que ele fez uma visão geral dos extratos de plantas como inibidores de corrosão. A metodologia, né, os materiais e métodos utilizados vão ser, primeiramente, a obtenção e preparo da matéria-prima, dos extratos da acerola, né, caracterização química e térmica dessa matéria-prima pelo método do radical livre e pelo método de TGA. Temos a escolha do material, seleção e preparo dos corpos a serem utilizados nos ensaios eletroquímicos, os ensaios eletroquímicos e perda de massa e a caracterização dos produtos de corrosão através de microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura. O material utilizado vai ser o aço carbono comum 1020. Aqui nós temos a sua composição química, né, mostrada de acordo com a norma SAI, onde podemos ver que ele tem um alto percentual de ferro e também tem um percentual de carbono em sua composição. Então, os resultados esperados por meio desse trabalho é conseguir uma correlação benéfica e aplicável entre um possível inibidor verde não poluente feito a partir do extrato da acerola, que funcione de maneira eficaz, né, contra a corrosão do aço carbono 1020 sobre condições extremas de CO2 e alto teor de sais. Aqui nós temos o cronograma, né, visto que o período disponível para a conclusão do programa é de 24 meses. Pretende-se distribuir as atividades a serem desenvolvidas nesse período. O cronograma é apresentado de forma bimestral, referente às atividades, onde suas etapas estão enumeradas, onde primeiramente temos que cursar os créditos obrigatórios. Após isso, faremos uma revisão bibliográfica. Teremos o preparo da matéria-prima, corpos de provas, os ensaios de perda de massa e eletroquímico, a escrita da dissertação e de artigos, e por fim a qualificação e defesa. Aqui nós temos algumas revisões bibliográficas que foram citadas na apresentação, e obrigada pela atenção de todos.